Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan. Uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. A grande questão não é se nós vamos sentir dor. A pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância, a dor do crescimento. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela. E às vezes a gente tem uma expectativa de que, pega essa chave, irmão, de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo. Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho. Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição. Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice que Jesus temia não está ligado à dor do sacrifício físico, mas está ligado à dor da separação. E pela primeira vez em toda a história, o pai e o filho não seriam mais um. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai separasse dele, era a dor da separação. Irmão, se a dor que fez com que Jesus tivesse temor e medo, a Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal a ponto de transpirar sangue. Se a dor que fez Jesus sentir isso é a dor da separação do Pai, a gente precisa entender que não existe vida longe dele. Existe força brotando em meio à sua dor. Você pode declarar isso, diga: existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos, porque se esqueceu do propósito. E às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. A questão não é se Deus tem projetos para você. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. A questão é se você vai deixar que a dor limite você ou que a promessa que Deus te fez defina até onde você vai. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. O que vai sustentar você no dia mau é se você tem uma visão e se você tem uma palavra. A gente precisa escolher o que vai definir a nossa história: se é a força do que vem ao nosso redor ou se é a força daquilo que habita em nós. Tem duas coisas que você não pode fazer: é parar de sonhar e de se acomodar com o tamanho que Deus já te confiou. Entre a visão e a realidade existe algo chamado processo. Muita gente parou no meio do caminho, muita gente parou na primeira acusação ou indiferença, muita gente parou na primeira crítica, muita gente parou na primeira ofensa. O que separa meninos de homens é o quão resiliente a gente é enquanto uma visão ainda está se tornando realidade. Você está comigo? Diga amém. Qualquer um pode falar que você não vai conseguir, mas levar isso para dentro de casa só você pode decidir se vai fazer. Qualquer um pode desconfiar e desacreditar no milagre que Deus disse que vai cumprir, mas é você que vai decidir se vai levar essas opiniões para dentro de casa ou não. Irmão, tem muita opinião que nada mais é do que um lixo embalado como um presente. Bons conselhos que não te levam para o lugar onde Deus te chamou para estar. Pessoas vão tentar te desencorajar, desestimular, tentar fazer você desistir, você repensar, redimensionar, recalcular. Por que não metade? Por que não uma parte? Por que não depois? Por que não? E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que não agora? Por que não maior? Por que não do jeito que Deus me mostrou? Por que não crer no impossível? Por que não ver o impossível? Por que não crer no inacreditável? A responsabilidade é nossa de proteger a visão. A visão clara de propósito sustenta você no meio da jornada. A visão clara do propósito faz você não se perder no meio do caminho. A visão clara de propósito é o que vai fazer você viver o que ninguém viveu, ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. É impossível termos uma mente negativa, esperarmos ter uma história positiva. Tem gente que só confessa problema e está esperando viver milagre. Não tem como você semear algo e colher um fruto diferente do que semeou. Não tem como você profetizar algo e colher frutos diferentes do que profetizou. Não tem como você declarar algo e colher algo diferente do que declarou. Então o que a gente precisa fazer é ressignificar o que tem saído da nossa boca. A gente precisa celebrar mais e reclamar menos. A gente precisa profetizar mais e reclamar menos. A gente precisa se posicionar mais
e reclamar menos. Alguém está comigo? Diga amém. Eu sempre creio que tempos gloriosos estão a caminho, porque quando está bom pode ser melhor, quando está ruim, Deus pode mudar a nossa sorte. Em meio a desertos, Ele pode gerar fontes de água doce. Em meio a desafios, Deus pode mudar a nossa sorte. E a minha pergunta é: quais são os passaportes que Deus tem dado para você em meio às crises que tem te afrontado? Em meio a crises, lembra disso, irmão, tempos gloriosos estão a caminho. Você crê nisso? Diga amém. Sabe, a fé, ela precisa ser o nosso estilo de vida. A fé é o que nos move, é ela quem nos sustenta, por meio dela nós nos movemos. Mas tem coisas que não estão como Deus disse que estariam, irmão. Se não é como Ele te mostrou, ainda não é o final da história.